Bem, irmãos, hoje quero começar com vocês dando continuidade à minha mensagem que falei a vocês na semana passada. Semana passada, ah, eu falei a vocês sobre hábitos tóxicos, né? As lições que a gente consegue tirar da vida do rei Saul. Alguns problemas que Saul tinha que fizeram com que ele perdesse o seu reino. Daí então, falei a vocês e usei como texto base 1 Samuel, capítulo 18, versículo 2, diz o seguinte: Saul tinha medo de Davi, porque Saul estava com este e tinha abandonado Saul. Então, Saul tinha medo de Davi e Saul também estava perdendo a mão, estava perdendo a presença do Senhor. Esses hábitos que Saul estava desenvolvendo eram hábitos nocivos que estavam levando ele para longe de Deus. E talvez você, querido amigo e irmão, esteja tendo alguns hábitos que estejam levando você para longe de Deus, para longe de sua família, para longe daquilo que Deus quer para a sua vida. Exemplo que a gente aprende aqui é o exemplo da vida de Saul, um homem que tinha todo o potencial para ser um grande líder. Ele começa muito bem, mas ele termina muito mal. Lembra que falei a vocês naquele último sermão de que o final precisa ser melhor que o começo, ou seja, você pode não começar muito bem a sua vida, pode ter problema familiar, dificuldade financeira, você pode ter alguns problemas emocionais. Porém, o final da sua vida não pode, em hipótese alguma, ser igual ou pior que o começo seu. Por isso a importância de você aprender com a história de Saul aqui. Um homem que tinha todo o potencial para ser aquele grande líder de Israel, porém ele acabou se envolvendo em hábitos nocivos que afastaram ele da comunhão com Deus e também da presença do Senhor. Por isso hoje nós vamos falar. Eu comecei falando a vocês na semana passada, no meu sermão, sobre a escolha de ouvir a voz dos outros e a escolha de ouvir a voz de Deus. Saul começou mais a ouvir a voz dos outros do que a ouvir a voz do Senhor. Falei a vocês também que quando ele foi questionado por Samuel ali sobre a desobediência que ele teve ali, vocês lembram que Samuel falou para destruir toda a cidade, não pegar nada daquela cidade e vir. Mas como vocês sabem, ele foi lá e não matou o rei. Ele foi lá e não destruiu totalmente a cidade. Ele foi lá e pegou os animais, fez um holocausto nos animais ali. E então, quando Samuel vai lá atrás, que ele vê aquilo ali, ele fala: Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que ele vê aquele holocausto acontecendo na frente de Israel, ele chama a atenção de Saul e fala: Saul, melhor é obedecer do que sacrifícios. E aí, então, ele faz um apelo ao coração de Saul sobre o pecado e o erro que ele estava cometendo ali. Há um outro aspecto também que falei a vocês, de que a inveja e o medo de Saul levaram ele, a inveja e o medo levaram ele a ter ódio de Davi. Lembre-se que Davi matou 1.000. Davi matou, Saul matou 1.000. As mulheres começaram a cantar: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. E aí então ele ficou corroído por dentro, com muita raiva, com muito ódio, porque ele estava com ciúme de Davi, que havia matado o gigante Golias, e também Davi havia libertado o povo de vários inimigos. Por isso, a gente percebe que a inveja e o medo são sentimentos destruidores, são sentimentos que fazem muito mal e que podem, de fato, contaminar a mente do crente. Se este é o seu caso, de que você está tendo inveja, de que você tem raiva de alguém, isso vai contaminar sua alma, que vai contaminar seu coração, que vai chegar até sua mente. Perceba, querido irmão, que ele levou a desejar o mal para aqueles que consideravam ali os seus rivais, como era o caso de Saul e Davi. Ele pensava e via Davi como uma ameaça. Por isso a importância de lembrar que Deus é o nosso provedor e ele vai trazer segurança para as pessoas quando você vê alguém que está ameaçando você. Bem, tendo feito uma pequena recapitulação sobre aquele meu sermão, hoje quero falar a vocês sobre mais um erro de Saul.
que fez com que Saul não conseguisse ter vitória em sua vida. Diz o seguinte: a desobediência à palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 3 ao 20. 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 3 ao 20. A palavra de Deus vem falando especificamente sobre esse tema. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 3 ao 20. Diz o seguinte: algum tempo depois, os filisteus reuniram, capítulo 3, versículo 3. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele, e haviam se sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou em Gilgal. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou ao Senhor o que deveria fazer, mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem por Urim-Tumim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim o espírito e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez e expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, pois pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel respondeu: quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é rei, Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Saul disse a Samuel: por que é que você está me incomodando? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em uma guerra contra mim, e Deus me abandonou. Ele não respondeu mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo que eles tinham. E é por isso que o Senhor está fazendo isso com você. Ele agora vai entregar você ao povo do filisteu. Amanhã você e os seus filhos vão de estar comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Vamos parar por aqui, senão eu vou ler demais. Vejam, queridos, essa é uma história muito louca aqui de Samuel, de Saul consultando Samuel através de uma médium. Como é sabido de todos, não existe esse negócio de consultar os mortos à luz da Bíblia. Então a pergunta que não quer calar, pastor, já que não existe, então com quem é que
Saul estava falando. Bem, Saul estava falando com o próprio inimigo, que se disfarçou, se personificou através daquela visão, daquela médium ali, em Samuel. Tanto é que é lançada uma profecia a, a Saul aqui. A profecia diz que hoje mesmo você estará comigo, ou seja, hoje mesmo você vai morrer, você e seus filhos. E é sabido pela Bíblia que Saul não morreu naquele mesmo dia. Então, avalie, querido irmão, de que a desobediência de Saul, que é o que eu quero abordar com vocês, fez com que ele perdesse o reinado dele. Um outro hábito que eu julgo ser um hábito difícil, destruidor, é o hábito de desobedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas muitos irmãos acabam não levando em consideração o reino de Deus, acabam não levando em consideração a palavra do Senhor. Tem gente, por exemplo, que sabe que precisa ser fiel na sua igreja aos dízimos e às ofertas, sabe que precisa ser fiel à reforma de saúde que a irmã Rose tanto vem falando, sabe que algumas pessoas precisam ser fiel aos seus cônjuges, outras pessoas precisam ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mas elas acabam desobedecendo a palavra de Deus. E essa desobediência fez com que ele perdesse o céu, fez com que ele perdesse o seu próprio reinado. E então, essa é uma evidência da queda de Saul. Ele começa a se afastar e a sua recorrente prática, a feitiçaria é uma desobediência clara à palavra de Deus. Eu ainda falo mais a vocês de que, apesar de Deus ter proibido qualquer envolvimento ali com a prática de adivinhações, a consulta aos mortos, Deus já havia proibido isso no texto anterior. Saul estava desesperado ali, irmãos, porque ele de fato viu o povo filisteu querendo destruí-lo. Ele estava desesperado e nesse desespero dele, afastado de Deus, ele começa a procurar essa médium da cidade de Endor em busca de orientação divina. Todo mundo que está desesperado, mas está desesperado sem a orientação de Deus, sempre vai fazer besteira. Então, se você está preocupado com alguma situação, se você está enfrentando alguma luz, alguma luta, então você precisa buscar ao Senhor até o Senhor responder. É uma prática do que eu faço aqui em casa que eu só consigo tomar algumas decisões se o Senhor me responder, porque é mais vantajoso a não decisão do que a decisão sem a anuência do Senhor, sem o discernimento, sem um cálculo adequado. Lembra que houve uma crítica de Deus para aqueles que estavam construindo uma torre. Uma vez estava no texto bíblico, vou só parafrasear aqui, o cara construiu uma torre e as pessoas passaram na frente da casa daquele camarada e começaram a rir dele porque ele não teve ali as condições devidas para terminar a torre dele. Ele deixou a torre pela metade. As pessoas passavam e começaram a rir dele. A pergunta que não quer calar: por que as pessoas riram dele? Porque ele não calculou muito bem os gastos que teria para construir sua torre, o seu sonho. E, por consequência, ele terminou o seu sonho, sua torre, na metade do caminho e as pessoas zombavam dele. Algumas pessoas, pela desobediência, acabam deixando de construir seu sonho pela metade, porque não têm a presença do Senhor e não conseguem ver além dos olhos humanos. E por conta disso, o inimigo acaba zombando da vida de alguns. Por quê? Porque eles não conseguiram terminar o seu sonho. Quando eu olho para a história de Saul aqui, eu percebo que ele, desesperado, começa a consultar os mortos e ele procura essa mulher na cidade de Endor e ele busca essa orientação divina pelos mecanismos errados. Ele busca essa orientação divina pelo caminho errado. Qual é o caminho errado? Ele foi lá com os feiticeiros. Bem, essa atitude de Saul aqui, ela fala e vai revelando para a gente uma fragilidade muito grande. A fragilidade espiritual que Saul estava tendo. Boa parte dos problemas que os irmãos estão enfrentando são consequências de uma péssima escolha, de uma desobediência à palavra de Deus, e isso está demonstrando para você a tua fragilidade espiritual.
Isso demonstra para ti que você não está bem com Deus. E essa fragilidade espiritual está ocasionando em você um monte de ataque do inimigo, um monte de problema e está alcançando tua vida, tua família, teus negócios, tua saúde, tuas coisas. Por quê? Porque a tua fragilidade espiritual está permitindo que isso aconteça. Sabendo disso, essa falta de confiança em Deus acabou levando Saul para longe do Senhor. Ao invés dele buscar o arrependimento de seus pecados, ao invés dele buscar o arrependimento e a confiança na direção divina, ele se volta para os meios ilícitos e para os meios pecaminosos. Eu estava conversando com um irmão de minha igreja e a gente estava enfrentando uma dificuldade em nossa igreja. E ele falou, pastor, mas tem que ser forte porque os últimos dias não serão dias fáceis. E ele estava até falando para mim sobre uma coisa que eu uso sempre com os meus meninos. E é sempre bom relembrar e os irmãos me lembrarem disso. E eu falo para os meus meninos, olha, você precisa ser forte, você precisa enfrentar o medo e tudo. Não é o fato de enfrentar o medo, mas é ir com medo mesmo. Às vezes você vai temer quanto ao futuro, mas vá com medo mesmo. Se o fato de Saul, o fato de Davi estar com medo aqui de enfrentar o gigante Golias ou de ter suas batalhas, ele obviamente tinha medo, queridos irmãos, mas ele foi com medo mesmo. Essa é uma atitude de alguém que é forte, contrária à atitude aqui da fragilidade e desobediência de Saul. Ele começa a ter uma fragilidade espiritual e, ao invés de buscar o arrependimento, a confiança na divina proteção, ele se volta para o próprio Deus, ele se volta contra Deus, com os seus atos pecaminosos. Ah, já que todo mundo peca na igreja, um irmão certa vez falou: eu não estou nem aí, pastor. Ele acabou se voltando contra Deus, contra a igreja, já que ele já havia estado numa situação distante do Senhor. Isso vai ensinando para você alguma coisa. E eu quero que o meu sermão seja uma espécie de ensino para você. Isso ensina a importância de ser fiel, a importância de ser cativo à palavra de Deus, evitando qualquer prática que possa te afastar do caminho do Senhor. Por isso você, querido irmão, precisa aprender que a desobediência, ela faz com que você esteja distante do Senhor. Hoje eu termino aqui falando a você de que a distância, a desobediência vão fazer com que você perca a mão. Será que boa parte dos problemas que você está enfrentando em sua vida é porque você está sendo desobediente? É porque você está se afastando do Senhor? É porque você não está tendo a blindagem do céu? Será que alguns problemas que estão batendo à sua porta é porque você, querido irmão, não está sendo fiel ao Senhor em algum aspecto? Por exemplo, a não fidelidade à reforma de saúde, a ter o corpo como templo do Espírito Santo, fará com que você tenha a sua saúde danificada. E você pergunta: mas, pastor, por que estou com toda essa doença? Por que estou com todo esse problema? Será que você não está fazendo os 8 remédios da natureza e pecando nisso? Pastor, o inimigo está me roubando, eu estou com problemas financeiros, eu estou com dificuldades em meu matrimônio, eu estou com problemas aqui. Será que você não está, querido irmão, tendo problema na fidelidade dos dízimos e das ofertas? Porque lembre-se que Deus expulsará o inimigo para aqueles que são fiéis, porque há uma bênção especial para esse tipo de gente. Eu entendo, querido irmão, que talvez você seja uma pessoa muito fiel e talvez você esteja passando pela provação de Jó. Jó era um homem íntegro e fiel e estava passando por provação. E se esse for o caso, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Mas se esse não for o caso, pode ser que você esteja atraindo e caçando os problemas para sua própria vida. Por isso, à luz da história de Saul, eu quero que você aprenda com os erros dele. Lembra que falei a vocês no sermão anterior, no Clube de Desbravadores, nós aprendemos o nó cego. Para quê? Você aprende a fazer o nó cego para não fazê-lo.
Então, quando você olhar para os erros de Saul, você estará aprendendo com os erros de Saul para não fazê-lo, para não cometê-lo. Por isso que um dos hábitos que eu julgo que fez com que Saul perdesse sua família, perdesse seu reinado, perdesse o seu poderio, perdesse o respeito da nação, foi o fato dele ser desobediente. Nos sermões anteriores, eu falei a você também de que não era só o fato de ser desobediente, porque essa é a proposta do sermão de hoje, mas é que ele estava escolhendo mais ouvir a voz dos seus capitães, ouvir a voz dos amigos, ouvir a voz das pessoas, ouvir a voz do que os outros vão pensar, do que a voz de Deus. Mas o que que meus amigos vão pensar, pastor? Se eu fizer isso, se eu for muito crente, se eu fizer aquilo outro, o que que minha família vai dizer? Bem, você precisa ter a habilidade de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque senão isso vai gerar em seu coração inveja, poderá gerar medo em seu coração, poderá fazer com que você tenha ódio de você e dos outros, porque este foi o erro que Saul cometeu aqui quando começou a ter ódio, inveja, e ele errava aqui porque isso gerava medo quando ele olhava toda vez para Davi. Quer você ter vitória? Então aprenda através dos erros dos outros, porque essas são as pessoas mais sábias. E nós aprendemos aqui hoje através da história de Saul, a desobediência ao Senhor. Bem, amanhã estarei falando a vocês sobre os erros que foram cometidos pelo rei Saul aqui, a impaciência que ele teve, que é um outro erro que muita gente tem. Por que você tem tanto problema? Porque você às vezes é impaciente. Também algumas pessoas, elas acabam tendo medo e a falta de confiança no Senhor, e isso faz com que elas rejeitem a palavra de Deus. Esse pessoal que desobedece ao Senhor, ao poupar ali o rei de Agag, a falta de arrependimento, existe uma série de coisas que Saul fez que eram erros que ele foi cometendo dia após dia. Para que você tenha vitória, eu chamo você para estar conosco aqui durante essa semana nessa série de mensagens que estaremos fazendo a você. Por quê? Porque então você vai aprender com o erro de Saul e você talvez saia do buraco e do problema que você está enfrentando. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que a graça do Senhor nos alcance nessa manhã. Nós teremos uma oração agora. E mais uma vez, ao buscar a presença do Senhor, eu quero que você se una a nós também em oração, que você peça a Deus que ele abra o caminho. Peça a Deus que ajude você a voltar para aquilo que ele queria. Talvez seja o caso seu de voltar para o primeiro amor, de voltar para o caminho de Deus. Hoje é o dia que Deus está batendo na sua porta e dizendo: Filho, me obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que você seja um irmão que obedece ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Paizinho querido, obrigada, meu Pai. Obrigada por este belo sermão que a gente ouviu, Pai querido. Obedecer é melhor, como diz o pastor Anders. Que a gente seja obedientes a Ti, Paizinho, para que a gente possa sofrer os frutos vindos de Ti, meu Pai. Que Tu, Paizinho Santo, nos guies nesta vida e a nossa família, que estão afastados de Ti, meu Pai. Olha por eles e por nós com misericórdia e com amor. Meu Paizinho Santo, ouviste de manhã, mais de manhãzinha, as orações da nossa irmã Ana, tantos pedidos, Pai querido, tanta gente doente, Paizinho Santo, tem misericórdia do teu povo, Pai querido, que a gente possa ser obedientes, meu Pai. Ó Paizinho Santo, ajuda-nos, meu Pai bendito, tem misericórdia do teu povo. Quero também, Senhor Deus, pedir especialmente pelos meus netos, Senhor Deus, que estão lá na Flórida, que têm estado afastados de Ti, mas que agora, Senhor Deus, estão com o desejo, Paizinho Santo, de estudar a Tua Palavra e de se batizarem, Pai. Tem misericórdia nos meus meninos, Pai querido. Abençoa-os, ajuda-os, Paizinho Santo, não só eles, mas todos os jovens que estão afastados de Ti, Pai querido. Que as mães choram, os pais, a família, porque esses jovens, Senhor Deus, estão no mundo onde Satanás, Senhor Deus, está, quer arrancá-los, Paizinho Santo. Fica com eles, Pai querido. Traz os nossos jovens para o teu redil, que são o futuro. Se tu, no entretanto, não vieres, são o futuro da tua igreja, Pai querido. Abençoa o pastor Anders, Pai querido.
um pastor ao teu serviço, Pai. Este pastor é ao teu serviço, Pai. Quem dera que todos os pastores estivessem ao teu serviço, Pai. Derrama o teu Santo Espírito sobre as nossas igrejas, as igrejas adventistas ao redor do mundo, meu Pai. Olha pelos pastores, que eles preguem a tua palavra, Pai querido. Por favor, os teus passinhos já se estão a ouvir, Paizinho. Nós estamos já ouvindo os teus passos, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a ser obedientes a Ti, à Tua palavra, Pai querido. Perdoa os nossos pecados. Derrama o Teu Santo Espírito sobre todos os amigos, todas as pessoas conhecidas e desconhecidas que aqui estão neste momento, Pai querido. Que eles possam também ser obedientes a Ti, meu Pai, para sofrer das Tuas bênçãos. Tira Satanás das nossas vidas, Pai querido. Que Satanás quer sempre enviar suas setas venenosas para nos alcançar. Mas nós temos fé que Tu vais estar no controle, Paizinho. Fica conosco, meu Pai. Abençoa-nos a todos e perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Dá-nos um dia de paz, com a Tua santa e bendita direção, andando de mãozinhas dadas contigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.